O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse dia, nesta terça-feira, o Senhor nos concede a sua palavra, segundo o Evangelho de Mateus, um texto tão bonito. Logo depois de ter saciado a fome daquele povo que acompanhava nosso Senhor, tendo despedido os discípulos, pedindo que fossem à frente, tomando seus barcos, o Senhor lhes aparece caminhando sobre as águas a certa altura da madrugada. É bem verdade que, humanamente falando, se víssemos alguém andando sobre as águas de madrugada, também nos assustaríamos. É um fato que impressiona. E ali já está a grandeza de Cristo. Ele que está atento às nossas necessidades, faz-nos assim hoje recordar de uma verdade fundamental: confiar nele, reconhecer que ele que tudo pode também tudo em nossa vida. E aqui temos, pois, uma profissão de fé, podemos assim dizer, a partir do que São Pedro pede. São Pedro, no Evangelho tão claro, vai dizer: "Olha, Senhor, se és tu, manda-me eu ir ao teu encontro." E Jesus diz: "Olha, pode vir, Pedro." E Pedro, caminhando sobre as águas, enquanto olhava para Cristo, conseguia também esse prodígio de caminhar sobre as águas. Aqui é preciso recordar que a água, neste sentido bíblico, é aquilo que passa, aquilo que é perigoso, aquilo que pode causar a ruína, a destruição, diferente da terra firme, da rocha, enfim, são sinais, símbolos, imagens que nosso Senhor assim utiliza também para mostrar a firmeza, a rigidez, a segurança, a fortaleza. E caminhando sobre as águas, caminhando sobre as dificuldades, sobre as tempestades da vida, Pedro vai, enquanto olha para nosso Senhor, vai na direção do Senhor. Porém, chega um momento em que ele sente medo, vindo o vento contrário, as ondas se agitando um pouco, perde o olhar de Cristo e olha para o problema, e a partir dali tem uma desavença, uma crise,
e começa a afundar. Também na nossa vida muitas vezes é desse modo. Se deixamos de olhar para Cristo e passamos a olhar para os nossos problemas, que são tantos e de tantas naturezas, tão diversos, não é mesmo? Também nós vamos afundando. E temos motivos muitas vezes para afundar. E por isso o convite do Senhor para nós esse dia é não tirar os olhos de Cristo. Fixar os nossos olhos em Cristo e não deixar que a fé venha a esmorecer. Essa é a necessidade do cristão, olhar para Cristo. E enquanto olhamos para Cristo, podemos caminhar, podemos superar as dificuldades, podemos ir muito além. Agora, se tiramos o olhar de Cristo, vai diminuindo a fé, nós vamos facilmente caindo, sucumbindo e com isso nos afogando em meio aos mares e tempestades da vida. Deixar de olhar para Cristo, diz Santo Tomás de Aquino, é naufragar. Vamos, pois, hoje olhar muito para Jesus. Olhá-lo no sacrário, olhá-lo no crucifixo, olhá-lo, de repente, numa estampa que temos em nossa casa, fixar o nosso olhar em ninguém mais do que a Cristo. Nele, com grande confiança, depositar, pois, as nossas dificuldades, os nossos mares, as nossas tempestades, porque Ele caminhou sobre tudo isso. Ele também passa sobre nós e vem em nosso auxílio, e se porventura sentimos que vamos afundar, é hora de gritar para Cristo, como Pedro também fez, Senhor, salva-me. Também nós podemos elevar a nossa voz em súplica e pedir ao Senhor, me salva, me ergue, e da nossa parte, levantar os braços para o Senhor, porque o Senhor conta também com a nossa coparticipação. Quando falta a nossa cooperação, cessa também a ajuda de Deus, dizia São João Crisóstomo. E é por isso que precisamos da nossa parte sempre levantar os braços e pedir ao Senhor que nos conceda o seu auxílio. Ele está sempre pronto para nos ajudar. Que nesse dia o Senhor nos ajude também a vencer as tempestades, os mares da vida e caminhar com os olhos fixos em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.